Olá, paz e graça, que o Senhor vos abençoe, vos guarde, faça o vosso rosto resplandecer sobre vós. Meus amigos, estamos aqui com mais um programa Encontro com Deus, da Igreja Internacional Templo. Estamos aqui no altar da igreja e queremos começar o programa de hoje falando sobre um debate muito abençoado, sobre a perfeição de Deus. Quero convidar o meu amigo, meu camarada de fé, de oração, pastor Mauro Souza, vai estar conosco falando desse debate que nós vamos fazer sobre a perfeição de Deus, sobre os detalhes de Deus, o zelo de Deus sobre a tua vida e sobre a minha vida. Para começar esse programa, eu queria pedir para o pastor Mauro ler a Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 25 e no versículo 10. Glória a Deus. Êxodo 25. Sem querer eu tirei meu óculos, mas vai dar tudo certo. Êxodo 25, 10. Isso? Sim. Glória a Deus. Também farão uma arca de madeira de acácia de 1,10 metros de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 centímetros de altura. Revestida a arca de ouro puro, coloque esse revestimento por dentro e por fora, e ponha um remate de ouro ao redor da arca. Mande fundir 4 argolas de ouro e fixe-as nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado e 2 argolas no outro lado. Faça também cabos grossos de madeira de acácia e revista-os de ouro. Passe os cabos pelas argolas dos lados da arca para que ela possa ser carregada por meio deles. Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela. E você porá na arca o testemunho que eu lhe darei. Glória a Deus. Nessa noite nós queremos falar sobre a perfeição de Deus, sobre o detalhe de Deus. Deus, ele é detalhista. Deus, ele tem suas formas de trabalhar. E o que eu acho mais interessante é que quando Deus ordena o homem para fazer algo específico para Deus, específico para ele, ele vai fazer, sabe o que, pastor Mauro? Ele vai dar a direção, ele vai dar as coordenadas. Jamais, meu amigo, Deus vai colocar uma missão em sua vida sem te dar os detalhes, porque Deus, ele é Deus de detalhes. Quando Deus chamou Moisés, Deus foi mostrando para ele como que ele iria diante de Faraó, mostrando cada detalhe, enviando cada detalhe das 10 pragas, mostrando que o cajado ia se transformar em cobra, mostrando que o rio Nilo, o principal rio do Egito, iria se transformar em sangue. Ou seja, Deus é Deus de perfeição. E é isso que me chama a atenção nessa noite, a perfeição de Deus. Glória a Deus. É verdade. E se a gente for olhar os detalhes da criação desde o Gênesis, Deus é detalhista e ele cuida das coisas realmente na sua perfeição, né? Deus, ele, quando na criação do Gênesis, a palavra relata que havia o caos na terra, né? A terra estava sem forma e vazia, e Deus vai colocando as coisas todas no seu devido lugar. Coloca o sol no lugar, a lua no lugar, coloca os céus
né, a terra, o mar, os animais, cada um no seu canto. Já pensou se os peixes rastejassem, né, no lugar das cobras? Enfim, Deus é esse Deus que cuida das coisas nos seus detalhes e que é perfeito em tudo que Ele faz. Deus não faz nada pela metade. A palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para aperfeiçoar. Glória a Deus. Show de bola isso, né? Eu acho assim muito interessante que quando Deus manda Moisés, aqui no livro de Êxodo, no capítulo 25, no versículo 10, fazer a arca, Deus não pediu para Moisés de fazer de qualquer maneira. Deus deu as medidas, deu os detalhes. Deus disse: revisto de ouro por dentro e por fora. Sobre a tampa da arca coloque 2 querubins, um de frente para o outro. E dentro da arca coloque os 3 elementos que todo mundo sabe qual é, que é o maná, a vara de Arão e os 10 mandamentos. Deus mandou fazer as argolas de um lado e de outro. Mandou fazer a vara de madeira de acácia e revestir de ouro. Aí você vê o detalhe de Deus. A arca que Moisés fez é semelhante a uma arca dessa. É semelhante a essa aqui, é uma réplica da arca que nós estamos vendo. Um objeto tão pequeno, mediante a grandeza de Deus, mas Deus teve um detalhe de colocar o ouro, de colocar os querubins, de colocar a vara de Arão, de colocar os 10 mandamentos dentro da arca, oh glória, de colocar as argolas, do comprimento, da altura, da largura. Deus é Deus de detalhes. Como o pastor Mauro falou, meu amigo, nesse programa Encontro com Deus, eu te digo uma coisa: o Deus de perfeição, Ele está fazendo projetos para a sua vida, projetos para a sua história, e o Senhor, Ele tem tudo calculado, porque Deus, Ele é o grande arquiteto do universo. Observe que o sistema solar é uma grande engrenagem, como um motor de um carro que tem que ter as suas peças, como a engrenagem de um relógio que tem que ter as suas peças. O nosso planeta, o planeta Sol, o planeta Terra, nós sabemos que é o terceiro planeta do sistema solar, mas para que o nosso planeta venha a ter vida, ele precisa de 3 coisas. Ele precisa do Sol, ele precisa da Lua, que é o satélite natural, e ele precisa dos outros planetas fazendo o mesmo movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Se um desses 8 planetas que existem no sistema solar afastar 1 milímetro ou deixar de fazer a sua rotação, todos os 8 planetas entram em colapso, porque está tudo sintonizado. Como diz Albert Einstein, o grande físico, na física quântica, diz que está tudo em movimento. Ou seja, nós estamos aqui no púlpito da Igreja Internacional Tenda apresentando esse programa para você, Encontro com Deus, mas nós estamos em movimento, porque a Terra ela gira 360 km por hora ao redor do próprio eixo dela. Nós estamos em movimento no universo que é controlado por Deus. Quem controla tudo isso? A força de Deus, a mão de Deus. Quem segura tudo isso? O poder sobrenatural de Deus. Olha como Deus é organizado. Ele viu que no céu não tinha estrelas, e Ele colocou cada estrela que existe no universo. E olha como é lindo, como é forte. Olha o paralelo da grandeza de Deus nos detalhes de fazer uma arca e nos detalhes de fazer o universo. Ele chama cada estrela pelo seu nome. Isso é muito forte. É verdade. E
Ele conhece cada estrela pelo seu nome, e ele fala também, acho que nos Salmos ele diz, está escrito no Salmo 139, que ele conhece todos os nossos dias, que ele conhece a nossa estrutura, ele conhece o nosso interior. Então ele conhece cada célula do teu corpo, ele conhece cada fio do teu cabelo, né? A palavra relata que nem um fio de cabelo pode cair da nossa cabeça sem o consentimento de Deus, sem o conhecimento de Deus. Então Deus ele conhece cada detalhe da tua vida, da tua estrutura. E talvez hoje você fazendo uma autoanálise, uma autoavaliação, você pense, você constate que existem muitas situações na tua vida desorganizando. Muitas situações na tua vida desorganizando a tua história, desorganizando a tua família, desorganizando os teus sentimentos, desorganizando o teu chamado espiritual, ministerial, o teu trabalho, a tua vida profissional, a tua vida como um todo. Ela é uma engrenagem, como o apóstolo falou. Elas precisam, todas as coisas estão entrelaçadas. Você não pode simplesmente valorizar o corpo físico e menosprezar a tua saúde emocional, a tua saúde espiritual. Essas três áreas, corpo, alma e espírito, ou vice-versa, que é o mais importante, o espírito, alma e corpo, que é assim que funciona, elas estão conectadas entre si. E talvez a falta desse equilíbrio e dessa conexão total delas, dessa harmonia, faz com que a tua vida hoje esteja desorganizada. Faz com que a tua vida, você olhe hoje e você não veja perfeição. Você está buscando aperfeiçoamento nas áreas da tua vida, que elas vão entrar no eixo, que elas vão alcançar essa sinergia, esse alinhamento completo, quando você valorizar espírito, alma e corpo, porque um depende do outro, um precisa do outro. Quando você potencializa um e esquece do outro, é como se você quisesse cuidar apenas de um pé e cortar o outro fora, ou não cuidar do outro. Você pode até andar, mas não vai ser da mesma maneira, não vai ser perfeito, não vai ser natural como deveria ser. Você vai precisar se adaptar, dar um jeitinho aqui, outro jeitinho ali. Mas o que Deus fez na tua vida é para ser perfeito. Glória a Deus. Eu vejo a perfeição de Deus na criação. O pastor tocou num ponto muito interessante, pastor Mauro. Que Deus, Ele é tão detalhista, Ele é tão perfeito, que nos mínimos detalhes da criação, Ele se importa, Ele se interessa. É por isso que a Bíblia vai nos relatar que os olhos de Deus são como duas chamas de fogo, que está sobre toda a terra, procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. É por isso que a Bíblia vai nos falar no Salmo 150, que diz o seguinte: todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira. Aí você pode incluir uma espécie pequena de um passarinho, de um beija-flor, que tem 3 centímetros de largura e de diâmetro, e pode incluir o quê? Um tubarão-baleia, que tem mais de 18 metros de comprimento, que é o maior animal que nós temos, mamífero, no mundo, que é nos oceanos. Olha como é a grandeza de Deus. Todo ser que respira, louve ao Senhor. A Bíblia é tão clara em dizer o detalhe da criação, que você tocou num ponto muito interessante, que Deus fala, que a Bíblia fala, que não cai um fio da nossa cabeça de cabelo, se Deus não permitir, porque todos estão contados. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus.
Agora, eu imagino Deus mandando Abraão olhar para o firmamento, olhar para a criação, para a sua perfeição, e dizendo: Abraão, tu consegue contar quantas estrelas tem no firmamento? Abraão, é claro que diz: claro que não consigo contar. Aí o Senhor vai e diz: pois eu te darei mais filhos do que a quantidade de estrelas que existe no firmamento. Bênçãos. A Bíblia vai nos falar que os filhos é herança de Deus. A Bíblia vai nos falar que os nossos filhos são como flechas nas aljavas dos valentes. Deus tem uma promessa na tua vida. Deus estabeleceu propósitos na tua vida. E muitas vezes, até nós que pregamos a palavra, nós que somos do altar, não sabemos como vai acontecer. Não sabemos como vamos conquistar. Não sabemos como vamos executar o projeto e a obra de Deus. Mas eu vou te falar algo pelo Espírito Santo nesta madrugada no programa Encontro com Deus. Olha, Deus não precisa da força do teu braço. Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de pessoas que acham que são intelectuais. Deus não precisa de pessoas arrogantes e soberbas. O que Deus precisa para executar a obra da tua vida perfeita, nos mínimos detalhes, é da sua fé. Jesus disse: se a minha fé, se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós removeremos montanhas. Nós daremos ordem para que a montanha que está aqui em terra firme se lance ao mar. Imagine Moisés, quando Deus pediu para ele fazer a arca, ele obedeceu. Imagine Moisés, quando Deus pediu para ele tocar no cajado, lá no Mar Vermelho, na frente do mar, do lado de Moisés, 2.710.000 pessoas, e lá atrás uma espreita, com espada, com cavalo, com carro de guerra, um exército querendo matar Moisés. E Deus ordenou: toca só no mar com o cajado. O que é que você tem na mão? E o cajado era 1,5 metro de comprimento, por 4 a 5 centímetros de diâmetro. Deus não precisa de grandes coisas para o projeto ser executado na sua vida. O que Deus precisa é que você, de fato e de direito, aprenda a confiar em Deus. Amém. Confiar. E gosto muito, eu aprecio demais um ensinamento que o apóstolo João deixou para nós lá no Novo Testamento, onde ele diz que o perfeito amor lança fora o medo. Aquele que não ama, ele não é aperfeiçoado no amor. Então, quando nós observamos a obra de Cristo na nossa vida, nós vemos o cuidado de Deus, porque João vem escrever que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa vida eterna é a vida abundante que Cristo também deixou nas Escrituras para nós. Ele diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas ele veio para trazer vida abundante. Quando eu tenho esse contato com a perfeição de Deus, quando eu me deixo também ser aperfeiçoado no amor de Deus, eu estou me habilitando, eu estou me aperfeiçoando para que todas as áreas da minha vida sejam alcançadas, sejam tocadas por essa vida abundante. Então você que de repente
não se sente amado por Deus em qualquer situação, de repente pela dificuldade que você está enfrentando, de repente pela escassez que você está enfrentando uma situação de luto, está enfrentando uma situação de abandono, de traição, de rejeição, está enfrentando uma situação de grande, de extrema dificuldade, de portas fechadas, e você acha que Deus te abandonou, que Deus não está cuidando de você, que Deus se esqueceu de você, que Deus retroagiu nas suas promessas, que Deus te enganou? Olha, eu quero te dizer uma coisa: Deus não é homem para mentir e tampouco para se arrepender. O homem, ele mente, o homem engana, o homem trai, o homem se arrepende. O homem faz promessas e aí, quando vê que não consegue cumprir, se arrepende. Mas Deus não é assim. Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele prometeu. Então, o que você precisa fazer é se entregar ao amor de Deus, abrir o teu coração para receber esse amor, que você se sinta a pessoa mais amada do mundo, porque quando Deus olha para a terra, apóstolo, ele enxerga cada um de nós na individualidade, Ele cuida de nós na individualidade. Claro que Ele enxerga o todo, mas Ele cuida de nós nos detalhes, no individual. Deus, Ele não vai me fazer o bem, Ele não vai me fazer o bem, ou melhor, Deus, Ele não vai te prejudicar para me fazer o bem. Ele vai fazer o bem para mim sem te prejudicar, porque Ele olha no individual. Se algo de bom tiver que acontecer para mim, for trazer prejuízo para o irmão, Deus não faz isso. Isso não procede de Deus, porque Ele está olhando para você no seu pessoal, no seu individual. Isso porque demonstra o amor que Ele tem por você. Então é tempo de você conhecer esse grande amor, de você ser aperfeiçoado, de você desenvolver, de você crescer, de você prosperar, e você viver a vida abundante que Ele tem para a tua vida, em nome de Jesus. Olha, a perfeição de Deus é algo, pastor Mauro, que se eu e você fôssemos comentar à luz da Bíblia, nós passaríamos aqui 3 dias por ano e não acabaríamos. Observe que no livro de Apocalipse, no capítulo 21, vai nos falar sobre a Nova Jerusalém. Fala que o anjo do Senhor pegou o prumo e saiu medindo, pegou a escala e saiu medindo a Nova Jerusalém de ponta a ponta. Agora, eu quero que você imagine o planeta Terra, mediante a Júpiter e a Marte, é um planeta relativamente pequeno. Mas mesmo sendo um planeta relativamente pequeno, é uma casa que habita 7 bilhões de moradores. Agora imagine, desde a criação do mundo, quantas pessoas já morreram? Morreram para mais de 10 vezes o valor de habitantes que tem hoje vivos na Terra. Agora imagine o tamanho da Nova Jerusalém, porque a Bíblia nos fala que os mortos darão que o mar darão os seus mortos, que pessoas irão ressurgir, para o grande julgamento, para estar na Nova Jerusalém. Olha a proporção e o tamanho da cidade santa, onde vai ter ruas de ouro, casas de ouro. Glória a Deus. Deus é perfeito. Aí você vê o que diz lá no livro de Isaías, que fala que ainda que uma mãe que deu à luz, que amamentou, que gerou o seu filho, ainda que essa mãe venha rejeitar o seu filho, o Senhor não rejeitou você.
o Senhor escreveu o seu nome na palma da mão dele. Olha como Deus é detalhista. Olha e observe o tamanho da misericórdia de Deus. O teu nome não está escrito em qualquer lugar. O teu nome está escrito na mão de Deus. O teu nome não está sendo lembrado, pastor Mauro, por qualquer pessoa. O teu nome está sendo lembrado por Deus, o grande construtor da vida, da terra, dos planetas, das galáxias. Olha, a galáxia mais próxima da Terra se chama a galáxia Andrômeda, que daqui a 4 bilhões de anos vai se colidir com a nossa Via Láctea e vai se tornar uma super galáxia. A galáxia mais perto é essa de Andrômeda, que está a mais de 200 anos-luz de distância da Terra. Mesmo assim, Deus conhece todo o sistema, toda a galáxia de Andrômeda. Aí vem esse Deus de perfeição, vem esse Deus criador do universo e fala para Moisés fazer uma arca desse tamanho. Da mesma forma que Deus cuida das grandezas, da mesma forma que Deus cuida dos detalhes da criação, Deus está cuidando dos detalhes do teu ministério. Deus está cuidando dos detalhes da tua família. Deus não vai te deixar faltar nada. Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. A obra que o Senhor tem contigo ainda nem começou. Por isso não é tempo de parar, não é tempo de retroceder, porque o Deus Criador, o Deus que é o Pai, está cuidando dos detalhes da tua vida, da tua história e da tua existência. É isso mesmo. Eu, olhando o texto de Mateus, no capítulo 6, versículo 25, eu vou ler aqui, apóstolo, para os nossos ouvintes poderem acompanhar. Mateus 6, 25 está escrito assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. De quem ele está falando? Jesus aqui, das aves do céu. Qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Aqui. Que forte, né? Isso aqui, muito forte. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos agora deixar um louvor para que você possa ouvir e se edificar através desse louvor. Nós vamos sair de cena e você vai fazer seu momento de oração escutando esse louvor profético que vai falar muito ao teu coração. Te deixamos com a imagem da arca, do altar do Senhor, e logo após esse louvor voltaremos para continuar esse debate e tocar nesse ponto que é muito interessante sobre o cuidado de Deus através do zelo e da perfeição do Espírito Santo sobre a sua história.
Amém, povo de Deus. Voltamos depois desse louvor abençoado. Antes de nós darmos seguimento ao nosso debate sobre a criação e a perfeição de Deus, eu quero te falar sobre o dízimo e a oferta. Nós temos um Pix, a nossa Igreja Internacional Templo, que eu vou estar passando para você aqui o Pix agora. Abençoe esse altar, esse ministério com a sua oferta de amor, com o seu dízimo, para que esta casa continue aberta, para que nós possamos continuar fazendo esse programa, e o seu dízimo e a sua oferta vai servir não só para abençoar essa igreja, mas para abençoar a igreja da África. Nós temos 2 igrejas na África. A sede da Igreja Internacional Tenda na África é cuidada através do Bispo Chico, que Deus abençoe a vida dele, na província de Sofala e na cidade de Dom. E temos a nossa segunda igreja, que é na mesma província de Sofala, na cidade de
Sena. E temos um orfanato a qual nós cuidamos de 184 crianças. Então, você abençoando esse altar, você está abençoando também os nossos irmãos em Cristo na África. Nos envie o seu dízimo e a sua oferta para mantimento da casa do Senhor. Vou te passar o número do Pix e, se assim Deus permitir, você abençoe esse altar. O nosso Pix é 44 705 310 0001 87. Igreja Internacional Tem. Abençoe o altar do Senhor e você receberá 100 vezes mais. Pois bem, daremos continuidade ao nosso debate sobre a perfeição de Deus. Pastor Mauro leu um texto e pode dar seguimento, pastor, no seu raciocínio. Tá certo. Eu parei de ler aqui no versículo 30. Versículo 29 está escrito assim: eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vocês, vocês outros, homens de pequena fé, portanto não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio nome. Então a gente vê aqui o cuidado de Deus até com os lírios do campo, até com as aves do céu, que não trabalham, que não têm uma fonte de renda, não é? Que não têm a inteligência e a capacidade de realização e conquista que Deus deu a nós, seres humanos, mas ainda assim elas têm mantimento, elas têm moradia, elas têm a sua sustentabilidade completa, elas não perecem por falta de absolutamente nada. A lei natural de Deus proporciona até aos lírios do campo, até as aves dos céus, serem abundantes e supridas em tudo. E a orientação de Jesus nesse texto é que, na mesma simplicidade de um lírio, de uma ave dos céus, que nós também tenhamos a mesma confiança, que nós também tenhamos a mesma fé, a mesma certeza de que, assim como Ele nos sustentou até aqui, Ele vai fazer amanhã também. E o que eu acho interessante é que esse texto fala do homem mais rico da história, Salomão. Deus lançou a promessa sobre Salomão a partir do momento que ele pediu uma coisa a Deus: sabedoria. A sabedoria, ela vem do alto, vem de Deus. A inteligência, todos nós temos. Inteligência para desenvolver uma profissão. Inteligência natural, todo homem tem. Inteligência para ter aptidão, para ser um médico, para ser um advogado, para ser um engenheiro, para ser um escritor, para ser um dentista, para ser um repórter. Isso é desenvolvido na faculdade. Isso é desenvolvido ao longo do tempo. Mas sabedoria não se aprende em canto nenhum. Porque a sabedoria, ela vem do alto. Sabedoria, ela vem de Deus. A Bíblia diz claramente que aquele que não tem sabedoria, peça ao Senhor. Aí eu fico imaginando Noé, que nunca trabalhou com madeira, que não tinha noção do que era o pastor Mauro fazer uma arca, nem tinha ouvido falar o nome de arca. Noé era um agricultor, meu amigo. Noé era um homem do campo. Noé era um fazendeiro. Aí de repente Deus chega para Noé e manda ele
aquela imensidão de madeira, de material. E até então Noé nunca tinha trabalhado com madeira. E Noé também não tinha tempo para se aperfeiçoar em engenharia naval, para fazer a arca. Hoje em dia, para ser um engenheiro naval, você vai estudar aí uns 6, 7 anos para conseguir entrar no mercado de trabalho. Porém, a sabedoria de Deus entrou assim, ó, instantaneamente sobre a vida de Noé para construir aquela arca. E o que eu acho interessante, sabe o que é? Surpreendente quanto à construção da arca é Deus enviar os animais, 2 de cada espécie. Olha o detalhe de Deus. Deus levanta Moisés para fazer uma arca desse tamanho. Aí Deus vem e levanta Noé para fazer uma arca até então, onde nunca tinha se construído, com um homem que não tinha sabedoria nenhuma de trabalhar com madeira. E foi feito do dia para a noite. 120 anos Noé trabalhou dia e noite para fazer aquela arca. 120 anos Noé trabalhou com o conhecimento dado por Deus, com a sabedoria dada por Deus e pelas instruções dadas por Deus. Às vezes nós não entendemos, meu amigo que está me ouvindo nessa programação, às vezes nós não entendemos, pastor Mauro, por que Deus está nos dando projeto. E muitas vezes, projetos que o Senhor vai nos dar, nós não temos sequer a noção de como começar, por onde começar, como vamos fazer. Nós não temos ainda nem a ciência, a sabedoria, a aptidão para fazer o projeto. Mas o Deus que nos chamou é o Deus que capacita. O Deus que escolheu a nossa vida é o Deus que nos levanta para executar os projetos dele na nossa história e na existência de muitas pessoas que estão próximas de nós. O texto de Gênesis, capítulo 6, vou ler rapidamente aqui, versículo 14, tem as instruções de Deus para Noé. E diz assim: faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Para quê? Para que não houvesse infiltração e a água não entrasse no Traceado, né? Deste modo farás de 300 côvados, olha os detalhes de Deus, 300 côvados no seu comprimento, 50 de largura na altura e 30 de altura. Farás ao seu redor uma abertura e um côvado de altura, a porta da arca e colocarás lateralmente. Farás pavimento na caixa e um embaixo e um segundo em cima. Se a gente for fazer um estudo bem detalhado, era uma proporção gigantesca para a tecnologia. Sim. Eu estava dando uma olhada, o maior navio de carga do mundo foi inaugurado em 2020 e ele tem aproximadamente 400 metros de comprimento, 61 de largura, e ele carrega até 500.000 toneladas. Só que a gente está falando de uma tecnologia de milhares de anos depois. Naquele dia não se tinha tecnologia e o conhecimento que nós temos hoje. E a arca de Noé, se a gente for equiparar as medidas, era uma arca que tinha em torno de 144 metros por baixo, 144 metros de comprimento, 24 de largura e 14 metros de altura. E ela suportava em torno de 13 a 14 toneladas. Estou
sem palavras. Como é que pode? Como que pode, há milhares de anos atrás, Deus dá essa capacidade para Noé, desacreditado, chamado de louco, 120 anos. já era idoso, e ele tem a capacidade de trabalhar, a capacidade de desenvolver, ele e os filhos. Não tinha uma multidão, não era uma fábrica, não tinha uma linha de montagem. Ele e os filhos. E eles fizeram aquela arca grandiosa. E isso demonstra realmente o poder de Deus, o cuidado de Deus e a perfeição de Deus, porque aquela arca rodou um bom tempo. Não, a água não inundou. Eles sobreviveram durante dias e dias ali naquela arca. Todos os animais entraram ali, levaram mantimento, e aquela arca foi guiada por Deus para que se cumprisse a promessa e o plano de Deus. Agora eu acho duas coisas interessantes na grandiosidade da criação da arca de Deus. A primeira, a arca não tinha leme. Quem conduzia a arca era Deus. O mundo estava inundado sobre águas. Aconteceu um grande dilúvio que dizimou a população mundial na época de Noé. E Deus ordenou que não fizesse leme, porque Deus era o próprio leme da arca. Deus era quem conduzia a arca para um lado e para o outro. Deus é o leme do teu projeto. Deus é que está conduzindo o teu projeto para um lado e para o outro. Não se desespere. O mundo está em crise. O mundo está numa pandemia. Nós estamos em época de política. Agora vai chegar pessoas que são os verdadeiros Noé, elaborando projetos, trazendo soluções, cada um vendendo a sua própria ideia de arca, de infraestrutura, de salvação, e nós devemos até orar, porque a Bíblia fala que nós temos que orar pelos governantes. Devemos orar pelo Brasil, para Deus salvar essa terra, sarar essa nação e colocar homens de Deus no poder, homens de Deus que verdadeiramente têm Deus no coração, homens que estejam compromisso em servir o povo, não homens que vêm de uma ideia e depois vêm de 4 em 4 anos. Noé, ele sabia que Deus era que controlava a arca. Agora, o que eu acho mais interessante é que, pela grandiosidade da arca, o que foi que Deus mandou Moisés soltar para trazer a boa notícia que as águas baixaram e que Moisés iria encontrar a terra seca? Uma pomba, um animal da árvore com no máximo 1,5 palmo de comprimento, saindo pelaquela janelinha de 2 metros, daquela grandiosidade daquela arca. Deus está presente. Escute o que eu vou te falar, pastor Mauro. Escute o que eu vou te falar, amigo ouvinte que está escutando o programa Encontro com Deus. Deus é detalhista, Ele está presente na grandiosidade de uma arca, mas Ele está presente na pequenez diante de uma arca que é uma pomba, para trazer as boas notícias. Portanto, fique ligado, que Deus irá usar as grandes coisas e as pequenas coisas para mostrar a perfeição e o zelo de Deus para a tua vida. Amém, povo de Deus? Amém, pastor Mauro? Glória a Deus. Nós vamos ouvir mais um louvor, mais uma canção bonita, e você faça mais um momento de oração com o Senhor. Nós iremos sair de cena para você ouvir mais um louvor abençoado, e logo em seguida nós iremos voltar com o fechamento dessa programação. Fique ligado no programa Encontro com Deus da Igreja Internacional Templo.
Amém, meus irmãos? Nós se aproximamos aqui, viemos fazer o fechamento do nosso programa, Encontro com Deus, aqui no altar da Igreja Internacional Tempo. Falamos sobre o milagre de Deus, falamos sobre a perfeição de Deus. Queremos terminar este programa, pastor Mauro, fazendo uma oração. Temos 1 minuto para terminar o programa. O pastor Mauro vai fazer a oração e nós iremos te dar bênção, pastor. Pastor, pode dizer esse minuto de oração. Glória a Deus. Senhor, te agradecemos por essa palavra, por essa programação. Te agradecemos pela tua palavra, pelo teu cuidado, pelo teu amor imensamente, imensurável sobre cada um daqueles que nos assistem agora. Pedimos que o teu Espírito vá de encontro ao coração, vá de encontro à necessidade de cada um dos teus filhos. Tire, Senhor, tudo aquilo que impede eles de se sentirem amados, de se sentirem honrados por Ti, e que a Tua bênção alcance cada uma das áreas das suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e convide mais pessoas para assistir o programa Encontro com Deus, com o apóstolo Christian Bachevski e o pastor Mauro Souza. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te agracie, que o Senhor tenha misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Amém e graças a Deus.